vocês no último vídeo, além de ensinar pães pra vocês, eu vou ensinar sempre pães com alguma coisinha, com acréscimo de alguma coisa. E o que eu acho muito legal é quando a gente coloca legumes nos nossos pães, porque, como eu sempre falo, é uma opção maravilhosa para quando a pessoa não consome determinado legume. Mas tirando isso, esse particularmente não é nem por conta de ter um legume aqui, mas eu amo essa preparação. É um pãozinho que eu faço direto em casa, porque eu acho ele super prático e normalmente eu congelo em casa, porque ele rende em torno de 20 unidades. Nós vamos fazer, não tem outro nome para dar, mas nós vamos fazer bisnaguinhas de cenoura. Uma coisa muito importante é que é caseiro. Então, além de ser caseiro, a gente vai estar colocando algumas fibras aqui e ainda acrescentando a cenoura nesse nosso pão. Então é muito simples, igual a maioria dos pães, é praticamente só misturar tudo. Mas primeiro a gente vai bater no liquidificador, ou no meu caso eu vou bater no mixer, os nossos ingredientes pra gente triturar a nossa cenoura. Os ingredientes que a gente vai precisar então são 1/3 de xícara de água morna, 2 xícaras de cenoura, eu já coloco ela mais picadinha porque facilita no processo ali de bater no liquidificador e também facilita para eu medir, mas é aproximadamente 240 gramas de cenoura. E uma dica interessante, se a sua cenoura for orgânica, você só lava a sua cenoura e usa com a casca, não precisa descascar, porque normalmente acontece que a casca, por exemplo, para uma salada, ela dá uma escurecida na nossa cenoura, mas como ela vai para a massa do pão e vai assar, não vai acontecer isso, então use a casca da sua cenoura se ela for orgânica. Aqui, por ser uma bisnaguinha, vocês conhecem aquela texturinha da bisnaguinha, ela é muito parecida com um brioche. Então eu vou usar 2 tipos de gordura. Eu tô usando 1/3 de xícara de óleo de girassol e 1 colher de sopa de manteiga. Isso ajuda com que ele fica muito mais fofinho. Mas se você quiser, você pode usar apenas o óleo, não precisa acrescentar a manteiga. 1 ovo, 2 colheres de sopa de açúcar demerara, 2 colheres de chá de sal, 8 gramas de fermento, eu tô usando fermento seco biológico, aquele para pão. Aqui eu tô usando 70 gramas de aveia em flocos e 400 gramas de trigo. Duas coisas importantes. A aveia, você pode bater ela no liquidificador para que ela fique bem processadinha, não fique os pedaços da aveia, ou você pode pôr ela só depois de ter já feito essa parte do liquidificador, para ficar ali com a texturinha. Eu normalmente coloco metade no liquidificador, metade eu acrescento na massa, daí assim eu acho que fica uma textura legal. Então agora a gente só vai jogar tudo aqui e bater. Eu coloco principalmente os líquidos para que me ajude ali a triturar essa cenoura. E o açúcar, que também, como eu tô usando demerara, ele é um pouco mais grossinho. Então primeiro eu vou bater só isso. Então tá ficando o sal, o fermento e a manteiga para fora. A aveia também eu vou deixar para fora por enquanto. E eu vou bater isso muito bem para não ficar nenhum pedacinho de cenoura. Então assim que eu vejo que já tá bem triturada, eu vou acrescentar metade da minha aveia e vou bater. Então aqui tem a minha farinha, não coloca direto toda a farinha, tá? Coloca só um pouco, mais ou menos uns 300 gramas, um pouquinho, 100 gramas a menos. E daí você vai colocando aos poucos, como eu disse, pra finalizar a textura da massa. Eu vou juntar o líquido que eu bati. Então eu vou juntar ele aqui. Gente, eu tô fazendo com a mão mesmo porque eu já vou misturar aqui com a minha mão. Então agora eu vou acrescentar o fermento. Vou dar uma leve misturada. Vou acrescentar o restante da aveia. A hora que tiver assim, ó, nesse ponto aqui ainda, não muito misturado, eu vou acrescentar meu sal. Eu coloco ele um pouco distante do meu fermento para que o sal não atrapalhe o crescimento do meu fermento. Eu vou acrescentar a manteiga. E agora eu só vou sovar isso daqui e vou acrescentando farinha caso necessário. Se você quiser, é muito melhor até dissolver, você pode colocar na sua bancada, mas só cuidado para não acrescentar daí farinha além dos 400 gramas, porque senão ela fica muito pesada, porque a gente já colocou aveia aqui. Se vocês tiverem uma batedeira planetária, eu gosto de fazer na batedeira essa massa, mas hoje eu fiz aqui para vocês verem que é possível, porque eu não gosto de acrescentar muita farinha. Então quando a gente faz na mão, a gente começa a ficar um pouco agoniado ali, aflito de estar grudando a massa na mão. Ainda mais hoje,
hoje que tá muito quente aqui, a minha mão tá muito quente, então isso favorece com que cole a massa na minha mão. Mas eu prefiro fazer na batedeira por conta disso, pra que eu não acrescente muita farinha. Porque eu gosto de deixar ela um pouco mais úmida. Então, ó, se eu venho com a mão que tá limpa, não cola muito, tá vendo? É esse o ponto que eu gosto de deixar, pra ficar mais maciazinha. Então, aqui eu usei, de fato, 400 gramas. Agora, eu vou cobrir essa massa, vou deixar ela descansar por 30 minutos. Essa massa, então, ela cresce 2 vezes. Vai ficar 30 minutos, depois eu vou fazer a modelagem e vai crescer por mais 30 minutos ou até que dobre de volume. Então, até por conta disso, da modelagem dela, eu não acrescento muita farinha agora, porque depois, na hora da modelagem, eu coloco farinha daí na bancada pra eu conseguir abrir e modelar essas bisnaguinhas bem bonitinhas. Vou colocar crescer e já que eu volto aqui. Então, gente, eu tô usando aqui um silicone só porque minha mesa é de madeira. Vou polvilhar. Depois de 30 minutos, você já percebe como ela tá diferente, olha. Que ela não tá colando, tá vendo? Ó, tá bem mais, né, encorpada. Então a gente vai tirar o ar dela daqui. Vai jogar na bancada. E agora eu vou fazer um retângulo. Passar ela aqui na farinha. Eu vou abrir mais ou menos da espessura de um dedo a minha massa. E eu vou tentar deixar o mais retangular mesmo possível. É mais fácil você fazer com metade na massa e depois a outra metade, que daí você consegue fazer certinho o tamanho das bisnaguinhas, tá? Então, ó, mais ou menos essa espessura, tá vendo que é um pouquinho menos do que um dedo. Agora a gente vai, pode ser com um pincel ou com a mão mesmo, a gente vai tirar o excesso de farinha. E eu vou dobrar 2 vezes. Então eu dobro aqui. Deixo o mais reto possível, eu puxo mesmo a massa, ela é uma massa bem elástica, então eu deixo ela bem reta. Tiro o excesso de farinha, se tiver com excesso de farinha, e dobro aqui de novo e vou fazer igual, deixar o mais reto possível. E vou tirar o excesso de farinha, vou virar e vou tirar todo o excesso de farinha dela. Eu dou só uma ajeitada com a mão e uma pressionada para que cole bem essas camadinhas. E agora, com isso, eu vou cortar, ó, ela tem mais ou menos uns 4 dedos de assim, e eu vou cortar ela com mais ou menos 2, 3 dedos agora para formar as nossas bisnaguinhas. Eu primeiro, antes de cortar, eu gosto de medir para ver se vai ser esse tamanho aqui mesmo, ou se eu vou ter que fazer menor para que todas fiquem iguais. Gente, olha que coisa mais fofinha. Se já não parece uma bisnaguinha. Olha se não parece, gente. Que coisa mais fofinha. Então agora eu vou posicionando ela aqui na forma. Dou uma ajeitada, se ela não estiver muito bem ajeitada. Vou deixar crescer mais 30 minutos antes de pôr assar. Gente, não tem problema você colocar ela meio que perto uma da outra. Eu normalmente deixo um dedinho só de distância uma da outra, porque se ela colar na hora de assar, não tem problema. Você só descola ela ali e vai ficar bonitinha, fofinha, igual. O que eu acho muito legal é que, assim, além da gente ter um pão rico em fibra, a gente ainda acrescenta, no caso, como vocês sabem, uma coisa que eu amo falar da cenoura, que ela é rica em beta-caroteno. Então o beta-caroteno, ele ajuda muito na saúde da nossa pele, ele é antioxidante e, como todo carotenoide, é claro que o licopeno é um pouco mais nesse quesito, mas todo carotenoide, ele precisa sofrer um processo mecânico e um processo térmico. Então isso faz com que ele fique muito mais biodisponível no nosso organismo. Então quando a gente faz isso, até porque o nosso pão não vai ficar lá por horas assando, por ele ser bisnaguinha assim, pequenininho, ele vai ficar no máximo 20 minutos. Então isso faz com que a gente tenha ainda todos os benefícios, todo o fator antioxidante que a cenoura nos proporciona. Isso ajuda na saúde da nossa pele. O beta-caroteno também, ele é uma fonte indireta da vitamina A, ele ajuda depois na produção de vitamina A no nosso organismo. Então isso favorece também a nossa visão. Então, olha que legal isso através de um único pãozinho, que poderia, se você não fizesse em casa, ser cheio de conservantes, cheio de coisas até estranhas ao nosso conhecimento. Então, gente, é isso. Vou tampar
Vou deixar crescer por mais 30 minutos, então ao todo dá 1 hora de crescimento. E daí eu vou levar a assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos, ou, depende do seu forno, até que ele esteja bem douradinho. Olha se não parece uma bisnaguinha, que coisa mais linda. E olha essa cor, gente, e olha que super fofinho. E o tamanho ideal, né? Fala sério. Eu gosto de pães assim, já do tamanhozinho certinho, porque assim é mais fácil a gente saber a dose que a gente tá comendo. Eu, pelo menos, acho que é uma boa dica para você consumir em menor quantidade. E vamos lá, então. Olha isso, gente. Olha. Gente, fica super macio, super airado. Nossa. Gente, incomparável com aquele industrialito. Incomparável. Muito mais sabor, com certeza muito mais sabor. Muito mais fibra, muito mais nutriente, muito mais fitoquímico pro nosso organismo. E, gente, tem cheirinho de pão caseiro. Nada melhor. Maravilhoso. Façam em casa, com certeza. Gente, super rapidinho, super macio, maravilhoso. Só comi. E beijinhos, até a próxima!